aí pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente, Dálcio, da loja Meu Trailer, hoje acompanhado do André Pereira, que é responsável pela marca Sherflo no Brasil. A Sherflo hoje, para quem não conhece, é uma empresa norte-americana do grupo Pentair e responsável pela produção das famosas bombas d'água Sherflo, que a gente tanto gosta de utilizar nos nossos motorhomes. O objetivo desse vídeo hoje é tentar trazer para vocês, nossos consumidores, nossos clientes, um pouco mais sobre esses três produtos, que muitos desconhecem, o pré-filtro e o acumulador de pressão. Muitos veem, não sabem para que serve, enfim, são dúvidas normais que a gente tem. Eu mesmo levei bastante tempo a entender a necessidade de um acumulador de pressão. Então hoje a gente vai tentar esclarecer para vocês todas as suas dúvidas. Vamos falar um pouquinho então dos produtos. Tu é um vendedor técnico, extremamente técnico, e que vai poder ajudar aqui hoje nesse vídeo a tirar algumas dúvidas que eu inclusive ainda tenho e que acredito que o consumidor em geral tenha essas mesmas dúvidas. Vamos lá, bomba Sherflo 3.0 GPM, 12 volts, que é a mais comum. Existem 24, existem 110, 220, isso aí. A mesma bomba, e 55 PSI, que é o ponto que onde eu entendo, é o ponto que tem que ser prestado atenção na hora de montar o trailer, é a pressão dela, né? Muitas vezes nem o volume, né? Então, antes de a gente começar a falar, queria que prestar atenção no conector da bomba. Conector. Eu até assim, prefiro falar para vocês o seguinte: não use esse conector da bomba, porque eu vou vender mais cabeça de bomba, certo? Eu vou vender mais cabeça de bomba. É bom para mim vocês não usarem esse conector. Então o que acontece? Esse conector, ele tem uma parte cônica aqui dentro. Aqui dentro da conexão tem uma parte cônica inversa. Uma rosca NPT, se eu não me engano, né? E você não precisa usar teflon e nem fazer força, porque ao rosquear a parte uma cônica com a outra, ela se encosta e faz a vedação. Faz a vedação. Não precisa usar teflon, nada. Fita de vedação, né? Veda-rosca. Veda-rosca. Então, o que acontece? Muitos acabam não comprando esse conector e colocam o conector de marca nacional, de residencial, da Tigre, ou o que for, e acaba, na hora de rosquear, vai rosqueando até um pouquinho antes de quebrar, né? E acaba quebrando. Então, vindo muita cabeça de bomba quebrada. Por quê? Porque o cara, na hora de rosquear, aperta demais, quebra. Certo. E o que mais quebra é na hora da hora da manutenção. Porque na hora da manutenção, o cara está usando um espigão aqui, com a abraçadeira e a mangueira. Tudo apertado. Tudo apertado. Mangueira laceada. Solta a abraçadeira, a mangueira não sai fácil. Aí vem ele. Pá, quebra aqui. Quebra aqui. Uma bomba hoje está custando aí, hoje deve estar em torno de R$800, não tenho noção, mas eu recebo aqui também muita cabeça de bomba quebrada na hora da montagem. No final das contas, a bomba que é uma porcaria. Que deveria aguentar. Exatamente. Falam isso. Então, pessoal, uma dica super válida, que é o conector original, que é muito mais fácil de trabalhar, por ele também ser bem solto do ponto da mangueira, né? Mesmo que a mangueira esteja aqui, esteja com a abraçadeira, ele roda e não precisa soltar a abraçadeira. Com facilidade. Não precisa soltar. Exatamente. Só vai tirar aqui, vai trocar uma bomba, muito mais fácil de trocar também. Estragou, vou trocar. Isso aqui vai facilitar muito a vida do usuário. Mas vamos lá, a questão da pressão. Pressão, PSI. Esse PSI é a pressão que fica dentro do sistema da torneira, entre a torneira e a bomba, que é o 50 PSI que vai fazer o automático se desligar. Certo. Então, quando ele se desliga, teu sistema
entre a torneira e a bomba está com 55 PSI. 55 libras. É a pressão de um pneu. Quando você abre, aí libera a pressão. Ele libera a pressão. Quando você tem um sistema de mangueira dando várias voltas, ele acaba precisando de um pouco mais de força para poder empurrar essa água até a torneira, né? Certo. E aí que ele começa a fazer uso dessa pressão também para empurrar a água, né? Junto com a vazão. Quando você tem um sistema muito vai e volta, aonde a bomba precisa fazer muita força, acaba que o sistema fica um pouco mais pesado. E é muito comum a bomba ficar, mesmo com a torneira toda aberta, a bomba ficar socando. Por quê? Porque a pressão, o sistema está pesado para empurrar a água, fazendo muita curva e longa. Aí você tem que vir aqui no parafuso do meio, retardar um pouco mais o fechamento do automático, para ele não se desligar tão cedo. E aí é o que ele vai empurrar e vai empurrar a água mais constantemente. Entendi. Né? Então, como você tem um sistema que mesmo com a torneira toda aberta, ele continua a bomba ligando e desligando, você tem que dar um toquezinho aqui para ele poder diminuir a sensibilidade automática. Então, esse parafusinho que tem aqui, ele é um ajuste do pré-sostato. É a sensibilidade do fechamento do pré-sostato. Isso. Então, aqui não vai aumentar a pressão de bomba ou diminuir. Não existe esse negócio de regular vazão e pressão. A bomba não se regula vazão nem pressão. Pronto. É o que normalmente não se regula nada. Já vem ponto de fábrica. O que se regula, se você houver necessidade, é a sensibilidade do pré-sostato no momento que ele vai desligar ou no momento que ele vai ligar. Entendeu? E o pré-sostato é um outro cara que costuma dar defeito. Dar problema. Seria o segundo maior... O primeiro ou segundo maior problema seria o pré-sostato? Pré-sostato. Vocês hoje? Pré-sostato. Por quê? Muitos não usam o acumulador de água. Certo. Essa bomba, a cabeça quadrada, ela tem um sistema de bypass. O excesso de vazão que não sai pela torneira, ele retorna para a cabeça d'água e fica circulando dentro da cabeça d'água. Certo. Ele é como se fosse quase um acumulador de água. Entendi. Só que ele tem um limite. Até um determinado limite que você não abriu aquela torneira toda, ele fica socando a bomba. Quando o cara abre meia torneira, quero gastar só um pouquinho d'água e a bomba fica ligando várias e ligando isso. Ligando e desligando. Isso acaba e aí, forçando o pré-sostato. O que fica o pré-sostato? Até que queima. Entendi. Então a Shuffle, ela vende a ideia que essa bomba não precisa do acumulador de água. Certo. Só que ela utilizar ele, então, sem o acumulador de pressão não está errado. Não está errado, só que tem um limite para isso. E muitas das vezes as pessoas sempre usam abaixo desse limite. E ela fica ligando e desligando. Entendeu? Entendi. Então, o acumulador de água, ela vai salvar o pré-sostato. Nós já vamos chegar nele e já vamos fazer uma explicação um pouco mais técnica. É o acumulador de água que vai salvar o pré-sostato. Do acumulador de pressão. Antes dele, a gente vai falar desse carinha aqui também, que muita gente não conhece, não sabe para que serve, e também não entende o quanto de problemas que ele evita. Ele deixa de dar problema na bomba de 95% se estiver usando. Por quê? Toda a água que vem da caixa d'água, água potável que vem numa torneira, ele tem sempre um pouquinho de sujeirinha, de folha, de areia, né? Madeirinha. Em casa, quem tem um chuveiro elétrico, que usa o chuveiro elétrico, de vez em quando tem que estar desmontando o chuveiro, fazendo uma limpeza. Uma limpeza porque não está saindo muita água, é a mesma coisa, vai acumulando. Só que a sujeira vai acumulando dentro da bomba. Entendi. E é essa sujeira que faz com que a bomba não funcione direito, às vezes ela não está desligando, ou às vezes ela não liga mais e fica nessa... Então, a maioria das garantias que a gente atende não foi nada, era só limpeza. O cara gasta um frete de ida e volta só para limpar a bomba. Fazer a limpeza do diafragma. Exatamente. E aqui, na entrada da bomba,
o pré-filtro Se coloca eliminaria o pré-filtro. bastante essa dor de cabeça. E quando a gente está falando em eliminar uma dor de cabeça, às vezes um final de semana no camping que poderia ser muito legal e que às vezes se transforma numa porque estragou algo ou deixou de funcionar algo. Então, Exatamente. isso que já aumenta a O defeito só dá quando a gente está usando. confiabilidade. O defeito só dá quando a gente está usando. Está usando. Agora nós entraremos no acumulador de pressão. Esse cara aqui, que hoje na nossa fábrica eu tô quase achando 100% que ele tem que fazer parte do equipamento. Tá? Eu vejo ele funcionando com o acumulador e sem. E é algo que deve se tornar em breve de série dos nossos trailers. O pré-filtro já é de série, sempre foi. Todos os nossos carros saem com pré-filtro. Porque pra gente também é um problema que aconteceu com o cliente. Queimou a bomba. Mas é o trailer da Easy. O cliente não quer saber, né, se a bomba é Schurf, se é Pentair, se é feita lá nos Estados Unidos. Para ele é um trailer da Easy que deu problema. Então, Ele sabe que existe marca de bomba, né? não tá nem aí para bomba. Então, assim, hoje a gente está tentando trazer essas informações de um jeito um pouco mais técnico para poder instruir realmente o consumidor, começar a conscientizar o consumidor de que ele tem que entender um pouco dessa mecânica, dessa parte hidráulica, dessa parte elétrica do carro dele, porque muitas vezes ele está longe, está sem suporte, e ele pode prevenir, ele pode se prevenir também. O pessoal do motorhome mais antigo hoje é raro quem não tem uma bomba d'água guardada no carro. Pode ser uma mais antiga que ele trocou, botou uma nova, outra ainda funcionava mais ou menos, deixa guardada lá que se der problema a gente vai usar. Agora, André, conta pra gente um pouco a função do acumulador de pressão e como é que ele funciona. Então, esse aqui é um acumulador de pressão. Ele tem 700 ml de capacidade de armazenamento, certo? E ele tem uma variação de pressão entre, se eu não me engano, dependendo do modelo, até 127 PSI, mas ele começa com uns são 10, outros são 30 PSI de mínimo. Mínimo. Máximo 127 PSI. Certo. Você instala ele na saída da bomba. A água veio por aqui, entrou na bomba e ele vai na saída. Saída da bomba aqui também, ó. Mesma coisa. Mesma rosca. Mesma coisa, conexão, certo? Quando você está com a torneira semi-aberta, o excesso de vazão que não sai pela torneira, ele enche o acumulador. Certo. Quando a água chega até em cima, ele iguala a pressão e desliga a bomba. Ok. Então ela já não ficou naquele... Se ela ia ligar o pré-sostato 20, 30 vezes, não, ela ligou uma. Ligou uma. E aí, aqui tem uma cabecinha, um pistãozinho, para você calibrar a pressão do pé da bomba. Minha bomba é 55 PSI, eu vou pegar uma bomba de pneu de bicicleta, ou vou no posto. Ou de gasolina, no calibrador digital lá, 55 PSI. Calibro com 55 PSI. Equalizei a bomba e o pré-sostato, é isso? Isso aí. Então, quando zerar a água, a bomba liga de novo. Certo. E fica nesse ciclo vicioso. Uhum. Então, na prática, é assim, ó. Bam, bam, bam. Não é o bam, 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 bam. Chega até a piscar a luz, às vezes, do trailer. E a ideia é essa. Eu tenho esse sistema todo aqui na minha camper. Eu nunca andei com bomba de reserva. Certo. Nunca andei com pré-sostato de reserva. Eu tenho há 4 anos instalado aqui. Nunca queimou o meu pré-sostato da minha camper. Eu tenho um acumulador de água. E outra coisa muito legal é que quando tu tá com o acumulador instalado, tu vai lá e abre a torneira só um pouquinho, ela é contínua, né? Por conta da pressão. Exatamente, está acumulada aquela pressão ali. Tu abriu ela, a água é contínua, a bomba nem liga.
E ela é contínua e você não sente a variação porque está na mesma pressão da bomba. Exatamente. Isso é importante quando você estiver numa água quente. Eu tenho resolvido problemas, às vezes, até de aquecedor aqui em trailer, que ele desliga sozinho, às vezes, com o Isso é uma pré-sostato. outra coisa, de desligar sozinho. Mas com o pré-sostato, com o acumulador de pressão, a pressão dele cai quando eu ligo um chuveiro e ligo uma torneira, por exemplo, a pressão do tanque lá cai. Mas ela não cai com a mesma intensidade que cairia se tivesse só a bomba. Sim. E ele evita que desligue, entendeu? Então, ele já teve casos de eu resolver aqui, de problemas com o aquecedor de passagem, só adicionando o acumulador de pressão. Então é importante que a pressão esteja a mesma, porque quando você estiver numa linha quente, se houver uma variação de pressão, quando a bomba desligar e a pressão for diferente, a água vai reduzir um pouco a vazão. Certo. E vai esquentar mais a água. Entendi. Então vai ficar um quente, muito quente, quente, muito quente, quente, muito quente, quente, muito quente. Entendi. Por isso tem que haver a sincronia dessa pressão. Quando está na água fria, você até vê, você olha para a água, você nota quando ela está ligada ou desligada, se houver uma pressão diferente, mas não muda em nada. Uhum. O ruim é na quente. Entendi. E para calibrar, fazer a calibragem correta do acumulador, você tem que desligar a tua chave da bomba, desligar a bomba, abrir a torneira, deixar sair toda a água, que ainda fica saindo por alguns segundozinhos, os 700 ml daqui. Uhum. Quando tiver zerado, saiu mais água nenhum, aí que você calibra. Calibra vazio. Porque se estiver calibrando cheio, ele não consegue, o calibrador fica louco. Ele fica enchendo de esvaziando e não se entende. Por causa da água dentro. Por causa da água dentro. Então, calibração feita sempre com o acumulador vazio. Eu já fiz uma instalação dele deitado, preso debaixo do assoalho do trailer. Ele não teve um bom rendimento. E depois eu peguei, tirei ele, botei em pé. Aí sim ele funcionou adequadamente. Deitado também iria. Mas ele assim... Tens uma explicação técnica para isso? Não tem. Eu teria que ver na Pentair, na Shuffle, a posição correta dele. Mas na prática, ele deitado, eu não percebi um bom funcionamento dele. Tu utilizou ele em pé. É bom até de repente a gente baixar o manual dele. Já vi alguns assim de lado, outros e dar de uma lado, olhada nisso. mas deitado assim, não gostei muito dele. Entendi. E é isso. A orientação que eu tenho desse acumulador, dessa peça, é muito importante. Até mesmo se você está lavando a louça, vai lavar uma folha de alface, molhar a ponta da escova de dente, né? Porque é muito comum o cara lavando uma louça, espirrando demais, começa a molhar em volta da pia. E aí é mais fácil o cara fechar a torneira. Quando ele fecha a torneira, ele começa a socar, né? E aí é onde aumenta o uso do pré-sostato. E é onde a vida útil dele diminui. Eles já falaram em algum estudo de aumento de vida útil de pré-sostato em virtude do tanque acumulador? A Shuffle? Não. Na verdade, ela vende a ideia que ela veio para eliminar o acumulador. Na prática, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Porque o bypass dela, ela tem um limite. Uhum. E o acumulador não tem limite. Entendi. Entendeu? Ela realmente, se você pegar uma 2.8 que não tem o bypass, você vê que na 3.0 você consegue reduzir um pouco mais o fechamento da torneira, mas não como a gente está acostumado a usar. Entendi. Entendeu? Uma dúvida que eu tenho bastante também, o pessoal pergunta, posição de fixação da bomba d'água. Qualquer posição. Posso fixar de cabeça para baixo, de lado, para cima, embaixo do veículo? Ela é totalmente blindada? Como é que é a construção dela hoje em relação a estar embaixo do veículo e pegar água, umidade? Qualquer posição. Todas as minhas bombas, menos na camper, que não dá, mas no meu trailer, todas elas foram instaladas debaixo do assoalho. De cabeça para baixo? Na verdade, todas elas fizeram suporte, foi feito o suporte e ficou assim. Em pé.
Em pé, mas com um suporte em U. Né? Eu tenho suporte feito já também, alguns carros nossos já Mas saíram com poderia suporte. instalar de qualquer momento. O que eu aconselho é fazer com que a bomba receba água meio que na gravidade. Tem gente que tem medo de roubar minha bomba, que bota lá dentro do trailer, na tulha. E aí acaba ela tendo que puxar aquela puxa. Numa distância de 1 metro no máximo. E quando a caixa seca, às vezes pode ter entrada de ar. Dependendo da bomba, ela se ela for uma bomba um pouco mais fraca, dependendo da distância da mangueira, ela não puxa. Tem que tirar o ar dela. E aí você tem que ir lá abrir uma torneira ou ajudar ela lá, né? Isso eu já vi bastante. Então, o ideal é instalar ele não debaixo da caixa, perto da caixa, que receba água por gravidade, para não forçar ela tanto a puxar, para ter um bom desempenho na saída. Eu acho que foi bem claro a tua explicação. Acho que foi bem importante aí para a gente poder passar isso aí para os nossos consumidores, né? A ideia aqui não é realmente dizer que tu tem que comprar o pré-filtro, que tu é obrigado a comprar a bomba e o acumulador. Não, é instruir que a forma hoje correta para se ter o melhor desempenho e a maior vida útil de um sistema hidráulico desse é com esses 3 componentes.